Boa noite, Montenegro, boa noite, Vale do Caí. Mais uma segunda-feira aqui ao vivo com o nosso programa Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades. Entrando para dentro do seu lar com a nossa expectativa de ter um papo descontraído, alguns convidados, esclarecendo dúvidas e desfazendo todas as questões de constrangimento, de dúvidas, dizendo de como é a maçonaria e contando algumas novidades, debatendo temas atuais e levando um pouco de diversão nessa segunda-feira chuvosa, dia 26 de maio de 2025. Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades, através do nosso TV Mon HD, canal 6, aqui onde Montenegro se vê, e através das nossas plataformas digitais aí também, YouTube, Facebook, para mais uma vez interagir com todos os que estão hoje nos assistindo. E à noite não poderia ser diferente, sempre com convidados ilustres e uma mesa espetacular do ponto de vista pela nossa temática de hoje. Irmão Cristiano Renenchai e irmão Marco Antônio Mariotti, maçons com uma história invejável, no bom sentido aí. Suas apresentações, meus irmãos. Boa noite a todos, feliz em participar novamente do programa com uns irmãos que tenho muita estima. Vamos aí conversar um pouquinho e debater de um tema que a gente gosta muito, que é a maçonaria. Boa noite aos telespectadores, boa noite. Mais uma vez estamos aqui, esperamos que tenham paciência de nos assistirem e principalmente gostem que a gente está discutindo os conteúdos de Desmistificando a Maçonaria. Ótimo estar aqui com o Cristiano, Roberto, muito bom, a gente fica bem à vontade, consegue transmitir, espero que consigamos transmitir o que vocês têm vontade de aprender também. E sempre a gente está aprendendo também, porque a maçonaria é uma ciência de estudo também, Consegue fazer com que o indivíduo tenha que se aprimorar cada vez mais, E com isso, dentro das filosofias de tudo, tem a possibilidade de poder enriquecer o conhecimento e transmitir conhecimento, que talvez seja a grande missão do mestre, Preparar aqueles que vêm na sequência. Antes de nós entrar na nossa temática, um abraço aos nossos amigos e irmãos que estão aí nos assistindo, irmão Gilberto, o Grigolo, o Cleiton, que estão sempre aí nos apoiando e dando os apoios. Um abraço a todos os irmãos, um tríplice fraterno abraço, e vamos junto, interagindo aqui, e outro dia, vocês aqui junto com a gente. O irmão Alex está aí também. O irmão Alex também, nosso mestre de banquete aí, Alex, tô só por amanhã, hein, Alex? Só pela janta. Chama o tempero. Bom, hoje temos uma data praticamente muito importante, porque estamos às vésperas praticamente da última sessão do mandato do venerável mestre, irmão Marco Antônio Mariotti, venerável mestre da nossa muito excelsa loja Rocha Azul. Estarei passando o cargo ao próximo venerável mestre, nosso irmão, o Reinão Marcelo Andrade. Reinão, que ele chama. Marcelo Andrade. Marcelo Andrade, um querido de um cara, e esperamos que ele faça uma excelente administração e a gente, dentro do possível, vai auxiliar ele no que puder. E de qualquer sorte, amanhã é a minha última sessão completa como venerável mestre em nossa loja, Na outra semana, então, estarei passando o cargo para o Marcelão, vamos ver como é que ele vai se ver. É bom, a gente aprende muito. Como é que é a sensação de chegar após um término de um mandato? Foi mais fácil, foi mais difícil? Teve pedregulho no caminho? Como é que foi? Se tem como fazer, dentro do que é o possível, uma análise de uma avaliação realmente de como é que foi as coisas, se os objetivos foram alcançados, sensação de dever cumprido, irmão Mariotti? Dever cumprido. O meu mandato eu acho que foi bem pesado até, em função daquela grande... A gente saiu, estava saindo, quando encerrou o mandato dele, daquela pandemia, E logo depois que entrou a enchente, a nossa enchente, E a gente ficou bem prejudicado, assim, ficou prejudicado a nível de comparecimento em loja e fazer a reunião dos irmãos. As presenças. Em compensação, temos aqui exemplos dos irmãos, que a gente correu demais, ajudou muita gente, isso é extremamente gratificante, a gente saber que conseguiu ajudar pessoas, Não ficou lá completamente parado, imóvel, vendo as coisas acontecerem, não, a gente correu, meu Deus, os irmãos ali de Canoas
Canoas e Porto Alegre correram muito. Então, assim, a gente ficou durante esse tempo sem poder nos reunirmos na loja. A nossa loja também foi atingida, o prédio em si, né? Lógico, a gente tem que depois esclarecer. O nosso prédio ele foi bem atingido, entrou água também, deu vários problemas. A gente depois teve que nos reunirmos para poder colocar em dia e que ficasse operacional de novo. E assim estamos. Então, saímos de um período tumultuado, né? Mas após isso eu acho que foi muito gratificante, porque a gente começa a reunir mesmo, e aí vê, e vai reconduzindo, vai retomando todos os trabalhos, né? E isso é bom, isso é bom. Fora isso tem os encargos normais da loja, que são as despesas, as manutenções, como, né? A parte administrativa. A parte administrativa que esse mano gentilmente está colaborando muito conosco. Meu Deus, Aqui não precisa nem pauta fixa, né? Porque começa a conversar e já deixa uma bolinha picando. Já larga na área. Templo e loja, né? Que já é uma coisa que muitas vezes a gente tem até dentro da nossa concepção, o vocabulário maçônico é tão nosso que às vezes a gente fala naturalmente. Fala naturalmente, chega para um conhecido e diz, hoje eu não vou poder comparecer porque eu tenho uma loja e tal, não sei o quê. Mas você vende o quê? O que você vende? Né? Como é que é isso, irmão Cristiano? E acontece muitas vezes segue. O pessoal, eu comento, né, depende durante o dia, muitas vezes eu dou uma passada ali na loja para alguma coisa relativa à secretaria, que ainda estou como secretário da loja, né? E aí o pessoal, então tu tá no teu serviço, tu tá isso, tá aquilo. Não, eu tô aqui na loja maçônica, daqui a pouco eu tô indo para minha empresa lá, pro meu serviço. Aí tem que se entregar, não tem saída. Não tem saída, aí tem que explicar para não dar problema. Nos assiste diretamente através do YouTube, meu querido amigo, irmão, padrinho, Edson Gonçalves Portsman, né? Um abraço, meu irmão, teve aqui semana passada, né? Verdade. Conversamos bastante aí a respeito. Maçônica, o cara tem viajaram bastante semana passada. Viajamos bastante, né? Que bacana. Inglaterra, França. Sempre enriquece. Ele não contou as peripécias da Itália, vai ficar para uma outra visita, aquela do Vaticano, que ficou ainda pendente, viu, Edson? Vai voltar. E o entrecô já sabe que é por nossa conta. Fica bem tranquilo. E nós vamos aí achar mais uns irmãos para ouvir as histórias, que isso é gratificante. Não tem coisa melhor do que a gente reunir, contar histórias, né? E a gente ouve uns dos outros, a gente vai aprendendo e vendo como é muito bonito. E essa comunhão, né, das amizades, da fraternidade é uma coisa maravilhosa que se é proporcionada, né, justamente em cima do convívio fraterno com os irmãos da maçonaria, né? E eu tenho uma pergunta agora para o nosso irmão Cristiano. Tu nos diz assim, o irmão terminou o mandato, passou o malhete para o irmão Mariotti, mas o trabalho não diminuiu, né? No meu caso... O que vem de instalação depois também já subsidia a agenda cheia a semana inteira, além dos graus de perfeição. Exato. Apesar que, depois que passei, então... demos o posse ao irmão Mariotti, é isso que ele falou, passar o malhete, eu peguei a posse, passou a fazer. Isso, né? Então tenho este título durante os 2 próximos anos de Venerável Mestre de Honra, mas em função de algumas adaptações que foi feito na loja, acabei, até para tentar de alguma maneira auxiliar o Mariotti, que também faz parte do cargo de Venerável Mestre de Honra, né? Auxiliar no que é possível. Acabei assumindo de secretário, para interter mais um pouquinho, que nem eu brinco, né? Porque funções tanto da filosófica, estudos, trabalho, a secretaria é algo que também rende bastante serviço, assim, e mais contatos com o pessoal do Grande Oriente, para fazer para manter a loja em dia, na parte administrativa, né? E, enfim, mas agora já falei com o irmão Marcelo para ficar meio que só ticoringa, só aproveitando um pouco mais as sessões. E essa questão da loja, o envolvimento que a maçonaria gera, as pessoas às vezes não têm noção, né? Até das demandas administrativas, das coisas com a potência, a comunicação dos irmãos, né? Acho que é uma coisa que envolve muito, muito. Particularmente, o irmão Cristiano é um empresário do ramo vidraçaria. Tem uma famosa... Quantos anos tem a vidraçaria, né? Vai fechar 50 anos ano que vem. Nossa, que festa vai ser, né?
E como é que é trabalhar o lado profissional com toda essa demanda que a maçonaria exige que demanda? Tem que ter horário marcado ou a coisa já flui ao natural? Porque às vezes a pessoa não entra na maçonaria, a maçonaria entra dentro da pessoa, né? Exato. A gente vai tentando conciliar, né? A gente vai... Muitas vezes vou um pouco mais cedo antes de ir para o serviço, passo lá na loja quando precisa alguma coisa, muitas vezes... A loja é a loja, não é a vidraçaria. Exato, loja maçônica. Como é que é o nome da vidraçaria? Vidraçaria Continente. Continente, Continente é conhecida já da... Sim, empresa de família aí já... Muitos anos, né? No que vem completando 50 anos já. Que maravilha. Uma das definições de loja, além de estabelecimento comercial que se expõe às mercadorias ali, né? Também é pavimento térreo de uma edificação que pode ser uma oficina, um armazém, qualquer coisa, etc. que põe ali, né? Então daí se deduz, né? Ou, né, um estabelecimento comercial de rua situado dentro de centro de compras, de venda de produtos de fabricação ou de terceiros, olha só. A gente, na verdade, os maçons antigamente trabalhavam em uma grande oficina na recuperação das coisas que eram, digamos, destruídas, né, pelos romanos quando invadiram, os maçons reconstruíam. Então se montava uma grande oficina, loja, né, para que se recuperasse tudo que tinha sido destruído. Daí eu acho que veio o termo loja maçônica, assim ficou. Deve ter mais algo, eu já vi uma outra definição que eu não encontrei aqui agora mesmo. Existe uma loja, a grande maioria das lojas são lojas que trabalham com os graus iniciáticos, né, os graus simbólicos, né? Mas existem lojas que trabalham como se fossem lojas de estudo, que seriam lojas de um nível um pouco superior em termos de atuação, porque tem irmãos um pouco mais graduados, mais vivência maçônica. O que seria basicamente uma loja de estudo? Seriam lojas de estudo e pesquisa, que eles chamam, né? Alguma coisa assim, que eu acho que é alguma coisa mais focado pro estudo da maçonaria. E até filosofia? Acho que é mais questão de filosofia. Além das lojas de perfeição, né? E os capítulos, que são os graus acima também, que nós aqui já fizemos parte aí pelo menos aqui em Montenegro, vai acho que até o 18, se não me falha a memória. 18. Né? Então são lojas que acho que abrangem um pouco mais essa pesquisa, alguma coisa mais concentrada e não só a parte ritualística que nem as nossas, são as simbólicas no caso. É verdade. Certo. Irmão Mariotti, dentro do nosso modelo aí dos graus simbólicos, né, uma loja tem por objetivo, acho que de uma maneira geral, buscar a sua continuidade. Sempre, né? E a renovação é fundamental. A razão pela qual está sempre se procurando novos irmãos. Né? Como é que está sendo essa condição, assim, dentro deste pensamento dentro da sociedade, de indivíduos que possam preencher os critérios, assim, de se tornarem elegíveis a um convite para a maçonaria? Porque a gente tem acompanhado as coisas todas, a sociedade está passando por várias transformações, a juventude e a própria sociedade é refém dessas mudanças, tanto a nível da tecnologia, das coisas todas que acontecem, e muitas vezes a gente tem até a vivência dos mais próximos. A pessoa cada vez estuda menos, né? Hoje não se vê livro físico, hoje as coisas são digitais, as coisas, né? Então a gente começa a ver que às vezes dentro da nossa capacidade as pessoas estão muito instantâneas, né? É o WhatsApp, é o iFood, é o Uber, tudo são coisas muito rápidas. E justamente a maçonaria ela é uma fraternidade milenar e que trabalha as coisas que procura homens sempre no futuro, né? Esse pensamento está difícil de achar. Obreiros, como é que está sendo? Eu acho que não é tão difícil não, basta a gente ficar procurando, né? Homens livres e bons costumes, né? E que queiram viver na fraternidade, é claro, a gente consulta o futuro proposto, né, o irmão, e passa ele por um levantamento, ver se ele tem condições todas e inicia o cara como maçom, digamos assim. Muita gente vai lá e não é muito o que eles esperam, coisa e tal, né? Sempre lembrando que a maçonaria precisa de gente que vá trabalhar para a maçonaria, né, que ajude a maçonaria, que faça alguma coisa, que tenha um interesse, né, no bem
bem-estar geral da humanidade. Então a gente sempre tenta, a nível filosófico, melhorar o caráter humano, né? Mas se procura pessoas livres de bons costumes, né? Dentro dessa tônica de que é a busca da renovação, geralmente assim por ano, quantos batismos, que são chamados iniciações dentro de uma loja maçônica, mais ou menos, acontecem? É relativo. Eu acho que nós no último ano aí tivemos, acho que 3 iniciações na nossa loja, na Rocha Azul. Esse ano nós já tivemos 2. né? Mas é um pouco, também depende da questão dos trâmites, né, legais todos que a gente tem que fazer, mas eu sei que nem nós, voltando da pandemia ali por 2023, próprio 2024, acho que só tivemos um iniciado, né? Então também depende um pouco E uma das coisas que é eu lembro importante... que tem a loja do irmão Florencio, que está querendo se instalar aqui, a gente tinha agendado já com os grão-mestres para virem do Grande Oriente do Rio Grande do Sul e do Grande Oriente do Brasil. Nós faríamos uma sessão, eles participariam porque eles querem vir montar uma loja do Grande Oriente do Brasil. Aqui uma das 3 potências que a gente já falou em programas anteriores. E bem na hora, no dia que foi o dia que, de fim de mês de maio, ali, quando estourou aquela enchente maluca, a gente já não conseguiu mais. Depois, quando recuperou, estabilizou, coloca tudo em dia, atropelou, digamos, o período, né? A gente, não, vamos deixar para começar em março agora. Aí o irmão Florencio está prejudicado, adoeceu. Inclusive o irmão Florencio está sempre convidado, né? Ficou de aparecer, até porque ele foi o precursor do programa, né? Programa, é foi verdade. Quem realmente teve a ideia de fazer essa aproximação entre maçonaria e sociedade, né? Que é uma coisa que é importante e que nós hoje, de uma maneira bom de trabalhar com ele, um pouco mais assim adaptada, né? Estamos tentando tocar esse barquinho aqui, né? E o bom de trabalhar com o irmão Florencio, além do conhecimento dele, ele é físico, né? Então tem alguma coisa que a gente meio que filosofa, ele entra na teoria, é muito bonito. Tudo é energia. Aí a gente divaga. Tudo é energia. Mas que bom, meus irmãos. E a gente está nessa batalha justamente aí, né? De então começar agora novo mandato, né? Eita! Finalizando agora. Aliás, eu finalizando o meu anterior foi para esse ano e temos agora, dentro em breve, o nosso irmão Roberto que irá assumir tentando corresponder aí às expectativas, né? De uma missão que também não é muito fácil, né? Aquela definição do irmão Cristiano, né? Algodão entre os cristais. Algodão entre os cristais. Chega a ser profético ao mesmo tempo. Entre a onda e eu diria aqui de marisco, né? Entre a onda e o rochedo está o marisco, ele tomando onda todos os dias, né? Mas isso é importante, eu acho que a missão mais importante de tudo, né? Já diziam que o grande objetivo do mestre é ser superado pelo discípulo. Sempre, né? Então acho que já dizia Confúcio e todos os nossos grandes pensadores que passaram pela humanidade, né? De nada adianta a pessoa reter o conhecimento para si se não consegue distribuir e fazer com que esse conhecimento se frutifique e que ao mesmo tempo expanda e que possa nessa cadeia da troca do conhecimento as pessoas crescerem e a sociedade sofrer a transformação através de conhecimento e de ações, né? Que é a função do mestre, né? Passar o conhecimento, saber passar o conhecimento. E não dá para negar que o cargo de venerável é um cargo que se aprende muito. Meu Deus. Tu não só ensina, mas tu aprende muito. E eu não posso negar que cresci muito como pessoa em 2 anos que estive à frente da loja. Então, assim, são coisas que o cara leva tranquilamente para a vida toda. É verdade, é verdade. Né, que nem o Mariotti falou, tem períodos que estávamos, que nem eu assumi quando estávamos voltando da pandemia, o Mariotti já assumiu já com essa questão das enchentes. Eita. Então são tudo assim, isso também acaba assustando o próximo venerável. Não, mas acaba nos trazendo até e até a própria experiência que a gente vai adquirindo, isso é muito importante para levar adiante. Nós tivemos aqui a vivência, particularmente da minha loja mãe lá de Porto Alegre, né, o irmão Edson que nos assiste aí também pode interagir. Durante a pandemia, nós fizemos
mais de 30 reuniões virtuais através desses aplicativos online, o Meeting do Google e outros. Reuníamos no horário, mantínhamos uma ritualística adaptada, mas que foi chancelada para poder ser feita, né, dentro do que foi possível, sem exposição das coisas que são inerentes à ordem, que tem que ser preservadas, mas assim nós conseguimos manter durante os 2 anos a assiduidade e a presença virtual através desse convívio, justamente para não fazer com aquela questão do descaso, do desuso, né? Quando gera um pouco do afastamento, porque quando a pessoa entra num projeto e consegue ter engajamento, tem que seguir mantendo aquela chaminha acesa, né? E infelizmente a pandemia veio e ela foi cruel para a sociedade, para a humanidade como um todo, né? E as pessoas tiveram que se reinventar. Todo mundo achava que a sociedade podia até melhorar um pouquinho em relação a tudo que ficou de legado depois da pandemia, né? Em termos de esforço, de perspectivas, prioridades. As pessoas começaram a redefinir o que é importante realmente para a sua vida. Todo esse legado que a pandemia deixou, acho que um pouco também já... Se tira um aprendizado enorme, perdeu, imagina, né? Tu vê que sempre teve... A gente vê que tinha muita coisa que não era... Se exagerou nos pontos e outros que deveriam ter sido acentuados, digamos, não foi feito tal, não fomos tão efetivos, mas sempre fica a lição do que temos que fazer, né? E uma das coisas que chamava atenção é que, até pela sua história, grande parte das lojas são feitas de pessoas com um pouco mais de idade, né? Já tem a sua maturidade, né? E foram altamente vulneráveis no processo da pandemia, a ponto de que deveriam ter sido realmente protegidos. E isso, mesmo quando se flexibilizou muitas vezes a questão, não, pode usar ambiente com afastamento de tantos metros, uso de máscara, não era 100% seguro, né? É verdade. E expor as pessoas. Tu imagina um irmão no meio de uma loja com seus 70, 80 anos, exposto e ter um embaraço aí de uma complicação, né? Tanto é que na minha posse só tinha a comissão instaladora presente. E mais, eu acho que 2 ou 3 irmãos mestres instalados. Porque a gente já fez com todo um cuidado de proteção de biológica. proteção. Né? O Mariotti já conseguimos ter uma posse, instalação com todos os irmãos presentes, né? E agora com o Marcelo, então, também vai seguir nessa mesma linha que a gente se sente, fica aquele vazio, assim, fica estranho. Até as sessões, quando a gente começou a retomar, a gente escalou um pouco mais de tempo, que nem a gente, né, temos as nossas sessões todas as terças-feiras, começamos a fazer quinzenalmente, né, para também evitar um pouco esse contato, porque também era algo que não se tinha muito conhecimento. Sim. Né? Então, e hoje no mundo vem muita informação de tudo que é lado, e nem sempre são informações válidas. Você faça um comparativo, permita, já que a gente fez aquela viagem semana passada, agora nós vamos fazer uma viagem no tempo. Tu imagina hoje, né, com a facilidade da informação que se tem hoje, o mundo inteiro, das coisas acontecendo do outro lado do planeta e instantaneamente já são faladas, e as pessoas vendo a sociedade se dizimar por uma coisa desconhecida, porque até então era desconhecida. Tu imagina isso... Muita desinformação, né, junto. Na época de 1940, em todas as pestes que estiveram, né, as pessoas sucumbindo sem saber nem o que estava acontecendo, né? Se era realmente um flagelo, se era alguma coisa transitória, porque a desinformação, né, a dificuldade da informação... Já se tinha dificuldade de informação, e quando vinha também já não se tinha questão daquela certeza do que estava acontecendo. Exatamente. Né? Acabaram colocando um caráter meio político por trás de tudo, aí agravou, piorou de vez, a gente já não sabia mais. Muitas vezes, algumas coisas de natureza, vamos falar agora em cima do espírito científico, muitas vezes são transformadas em coisas místicas, né? Castigos divinos e coisas assim. Não, Deus não castiga, né? Deus é amor, Deus não castiga. O homem que cria o seu livre-arbítrio caminhos pelos quais ele vai trilhar
Deus deixa, bom, você Nós é acabamos livre, nos castigando, né? né? Na verdade, É, tanto é que complicado. todo mundo diz que o maior presente de Deus para nós foi a consciência, né? Foi a inteligência, né? Que nos dá a capacidade da gente ser homens livres, né? É verdade. E depois buscar ter os bons costumes, né? Né? Mas a conversa está muito agradável, o tema é muito amplo e de uma temática já começam a ter várias fragmentações, né? Então estamos aqui novamente numa segunda-feira com o nosso programa Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades, né? TV Mon HD Canal 6, através das nossas plataformas aí, YouTube, Facebook, né? Interagindo com os nossos amigos dentro do lar aí, né? Desse espaço que você nos permite. Irmão Cristiano, quando se faz, depois de um período que se é venerável, se pode voltar a ser venerável de novo? Pode. Apesar que, digo pela nossa loja, né, a gente tenta não fazer uma reeleição ou assumir futuramente, né? Sempre tenta manter um candidato novo, porque acho que é um cargo que a gente, e muitos irmãos da nossa loja têm esse entendimento, que todos têm que passar. É um cargo de crescimento para todos, então a gente sempre tentou, na medida do possível, não ter essa reeleição, não assumir novamente o primeiro malhete da loja. Então, mas é possível sim. Não, tem algumas lojas que reelegem, não tem problema nenhum quanto a isso, né? Mas eu digo, por exemplo, específico, nós da Rocha Azul, a gente sempre faz o possível para que sempre se tenha um novo venerável, um novo irmão que ainda não tenha passado por essa função. Até para que ele aprenda também, a gente tenha mais um irmão treinado, né, no cargo de venerável mestre ou de presidente da loja, seria assim, né, para conduzir os outros. Eventualmente falta um, a gente mesmo não pode ir por algum motivo, né? Então tem que ser treinado mais pessoas para que se E irmão Mariotti, mas assim, tem vários casos de irmãos que não têm a mesma, digamos assim, pertinência de buscar o segmento da caminhada. Alguns ficam nos 2 primeiros graus iniciáticos, aí não buscam sequer às vezes o mestrado, porque o mestrado é a evolução maior do aprendiz a ponto de ser o transformador da informação, é o modelo, é o mestre, né, que é o 3º e último grau dos simbólicos. Tem irmãos que claudicam ficando no 1º e no 2º grau, se dão por satisfeitos. Eu penso que isso é uma coisa muito particular, né? Até porque, como diz a melhorar, sempre aquela definição do maçom de melhorar o caráter, né? Eu acho que se o irmão, como aprendiz, está ali há vários anos, ele certamente está se sentindo bem, se ele está indo lá, está participando, é um aprendiz, né? Até que numa dessa, né, a sementinha da vontade, lá, vamos fazer um estudo sobre alguma coisa, né? E um passo mais para frente, aprender mais um pouco, né? Apesar que até irmãos mestres também, muitas vezes, ajudam, participam em loja, mas quando chega o convite para assumir a venerança, dão uma declinada. Não querem dar esse passo à frente, né? O irmão Cristiano já deu o passo adiante, que era a próxima pergunta, né? Ele já se antecipou, eu vou deixar a bola ficando e vou jogar de novo rasteirinha para ele. É exatamente dentro dessa linha, irmão Cristiano, que eu digo o seguinte: o topo da escada de uma loja talvez seja a venerança. Nem todos os irmãos vão chegar a venerável. Assim como nem todos os irmãos vão para os graus filosóficos. Sim. Né? Então, assim, a caminhada em cima dessa expectativa de crescimento, ela é muito particular. Não, sem dúvida. Né? Eu acho que é uma caminhada que a gente tem ali sempre a vivência, a convivência e o apoio dos irmãos. E colaborando ainda com esse mesmo raciocínio, da mesma forma, os que estão dentro dos filosóficos, né? Para quem não sabe, digamos assim, a pós-graduação da maçonaria praticamente, que é onde a pessoa consegue atingir o famoso grau 33, que é tão comentado que seria a sumidade do conhecimento ali. Exato. Né? Pelo menos é o último degrau da escada a nível maçônico. Nem todos vão ao 33.
também nem todos vão à veneração. Para que diga, é complicado nós irmos ao grau 33. A partir do grau 18, a gente tem até aqui em Montenegro, o grau 18, aí só em São Leopoldo, Porto Alegre, eu não sei nem se São Leopoldo tem, hein? Os graus tem, né? Eu acho que tem. É Porto Alegre, São Leopoldo. Então junta pessoas de Montenegro, Novo Hamburgo, da volta toda lá, para se reunir, até porque não são tantos os irmãos que vão a todos os graus. Assim, é muito bacana isso. Mas é complicado porque a gente tem que separar uma noite da família, que a rigor estaria em casa com a família, e ir a Porto Alegre para fazer um estudo. Bom, como qualquer treinamento, qualquer estudo, qualquer coisa que se faça, a gente tem que dedicar um tempo, é lógico. Né? E tem o detalhe da gente Eu estou exagerando um pouco. E se empolgar também, porque muitas vezes a gente vai participando, daqui a pouco tu tem 3 a 4 dias longe de casa, né? Então também acaba... Já estamos mais ou menos essa, né? Se a pessoa tem que cavar masmorras aos vícios, não cola muito, porque acaba se tornando um vício a maçonaria, né? Pois um vício saudável, um diria, vício, né? Exato. Né? Eu lembro uma instrução esses dias, eu falava algumas vezes, para que isso a maçonaria também não se tornasse um vício. Tudo bem que foi uma bela manter um certo padrão, digamos assim, tudo tem que ter o seu limite, né? Sempre. Primeiro a família, primeiro a casa, né? A gente cuida primeiro os nossos, depois aí família, trabalho e maçonaria. E a maçonaria, depois. Família, trabalho e a maçonaria. Quer dizer, assistir um joguinho do Inter ou do Grêmio na Libertadores, nem pensar. Do jeito que estão jogando, é até melhor nem assistir. Não assistir. É que o Grêmio não está na Libertadores, esse era o detalhe. Eita, coitado que o irmão não está na Libertadores. Mas é isso aí. E o Inter hoje empatou ainda há pouquinho. Teve o dissabor aí, né? As coisas do esporte aí não tão bons. Mas é justamente isso. E aproveitando a palhinha, numa loja maçônica, em vários grupos maçônicos, as coisas não se dá aquela liberdade para poder as coisas criarem polêmica, né? Assuntos religiosos, políticos, clubísticos, futebolísticos, trabalha com outras formas de discussão ali, até para que não haja acirramento de ânimos, né? E nem que as pessoas comecem a se degladiar, porque às vezes tem irmãos que não conhecem isso e começam inclusive a se afastar, né? Em muitas lojas começam até a bater colunas, como se chama, né? Podemos dizer que o pessoal se empolga um pouco, muitas vezes na discussão e acaba desviando muito o foco do que realmente é maçonaria, né? Então é importante esse cuidado ali para não ter aquela necessidade de acender aquela fagulha. A política é uma situação bem complicada também dentro da maçonaria. Mandar um abraço aqui para o Cláudio Rocha, que nos acompanha. Né? Cláudio, um grande abraço aí, bom te ver aqui, meu irmão. E o Edson está dizendo, não, Canoas tem todos os graus filosóficos. Olha aí. Consegue Canoas praticamente levar. O Edson que é um frequentador assíduo aí acho que de segunda a sexta, né, Edson? Né? Pobre da cunhada, né? Como é que foi a loja? Maravilhoso, né? Mas é isso aí. Estamos próximos ao nosso intervalo, né? E vamos voltar em seguida com os nossos comentários e a continuidade da nossa discussão no nosso programa das segundas-feiras, TVMON HD Canal 6, da NET, através das nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube, novamente aqui trazendo assuntos de relevância, esclarecendo dúvidas, nesse papo descontraído, com duas eminências da maçonaria montenegrina, né? E que estão aqui para nos acompanhar nessa noite chuvosa da segunda-feira, né? 26 de maio de 2025. Voltamos em breve aí para poder darmos continuidade ao nosso debate. Fique com a gente, TVMON HD Canal 6, aqui Montenegro se vê.
TV Mon, uma televisão para todos os gostos e idades. Programas especiais e notícias de Montenegro para atualizar o seu dia. Um novo conceito de telejornalismo. Debates e repercussão dos principais fatos. As melhores animações e programas voltados para o público infantil estão na faixa criança. Puro reality com grandes youtubers. Agora também na TV, faixa Teen, receitas, saúde, comportamento, programas de qualidade para um público exigente, faixa Mulher, muita ação e diversão na dose certa, com grandes sucessos do cinema e as melhores séries policiais da televisão. E ainda, uma equipe que vai investigar os grandes feitos do passado, trazendo uma nova abordagem para os fatos. Eles também estarão na faixa Formen. Programação para toda a família está aqui na TV Mon. Aqui você se vê na TV. E estamos de volta aqui mais uma vez para o nosso segundo bloco do nosso programa Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades, TV Mon HD, canal 6 da NET, claro, aqui onde Montenegro se vê, TV Mon HD, e através das nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook, onde a gente faz uma interação com você que nos assiste, mais uma vez agradecendo a sua audiência e a oportunidade de estarmos dentro do seu lar, conversando sobre maçonaria, esclarecendo dúvidas, e trabalhando tópicos aí das coisas que fazem parte também do contexto da nossa sociedade e das coisas que a gente tem que esclarecer e manter sempre essa relação amistosa dentro do que é o universo e a sociedade. Tentando esclarecer e entreter a todos, né? Entreter a todos, não estarmos sendo enfadonhos aqui. O Márcio aqui, o Albino também estão chegando junto aí através das plataformas. Uma boa noite a todos. E vamos dar continuidade aqui à nossa conversa assim hoje, bem descontraída, com uma pauta um pouquinho mais flexível. É verdade. Nós temos aqui, dentro da maçonaria, o seu programa natural, que é a sua agenda ritualística. É verdade. Dentro do que tem, a gente já comentou que existem as atividades que são extra-ritualísticas, né? Que são algumas festividades à parte, que são chamadas sessões Magnas Brancas. Magnas Brancas, é. O que se faz de sessão Magna Branca, irmão Mariotti, assim, e o que a gente possa ter vivenciado aí? O nosso exemplo mais recente de uma Magna Branca é aquela que, primeiro, a Magna Branca onde participam pessoas não maçons, são convidados também, né? Sempre por algum motivo. No caso nosso passado, alguns dias atrás, a gente fez em homenagem ao Dia das Mães, então convidamos algumas mães para ir lá, as mães dos irmãos mesmo, e diversas, né? E pessoas convidadas que porventura quisessem ir, a gente faz o convite, né? E a pessoa vai lá e participa, é uma sessão bem bonita, né? A gente tem alguma coisa de ritual na abertura e todo, né? Mas depois convida, uma vez libera, não são todos os protocolos, digamos assim, né, cumpridos, mas a gente convida a todos e se pode ter uma ideia exata de como funciona uma sessão maçônica, além da grande homenagem que a gente fez
no nosso dia ali, estava muito bonito, Dia das Mães. Distribuiu rosas para as mães, né? Algumas outras datas comemorativas também são trabalhadas dentro da coisa. Por exemplo, o 20 de setembro geralmente tem uma sessão que até a indumentária é um pouco flexibilizada, porque a pilcha gaúcha é considerada uma roupa de gala, né? Tanto a indumentária, o próprio linguajar também tem uma ritualística com nomes próprios já, né, envolvendo a nossa cultura. Essa nossa sessão caldeira também, que às vezes fazem públicas, essa é uma sessão que às vezes também se faz apenas para os maçons, mas também é uma sessão muito bonita e da qual revive aí os nossos momentos de glória dos anos farrapos, da nossa revolução. E o Edson interagindo aqui, dizendo que, convidando a todos os irmãos que concluindo o grau 18 possam ir para o 19 até o 30 lá em Canoas. Olha só. Já está fazendo o merchan da loja de perfeição. Vamos pensar com carinho. Vamos ir. A caminhada é longa, né? Ele dizer, tudo ao seu tempo, né? Não dá para... Canoas é uma cidade muito bonita, gosto muito dela. Primeiramente, eu sempre ia trabalhar em Porto Alegre, estudar em Porto Alegre, e eu sempre meio que passava até que eu fui trabalhar em Canoas. Aí eu tive uma outra visão da cidade, gostei demais de Canoas, gosto muito de Canoas ainda hoje. Canoas eu Então, tive quem sabe, né? Eu tive a oportunidade de, durante 7 anos, ficar meio quase que radicado lá, fazendo essa rodovia aí durante 7 anos, quando tinha uma atividade de gestão lá em Canoas. Olha, não sei se é o momento oportuno, mas assim, é uma capital do X, né? Porque a variedade que tem, e nós gordinhos não passamos mal lá. Meu Deus, quando eu saía do serviço, eu parava na frente do X-Rei, hoje não existe mais o X-Rei. E sempre tem um amigo meu que me diz ainda, nós dois aposentados hoje, né, diz, ele me passa pela rua em mim, o Mário Vitor, e diz, lá no X-Rei hoje, não te esquece. Não vou falar como médico, vou falar como usuário, né? E não me perdoem as nutricionistas, mas o X é a comida perfeita, né? Meu Deus. Tem salada, tem ovo, tem pão, tem tudo, tem tudo. E é uma delícia. Não deixa o cardiologista ouvir, né? Não, mas tem que ter o colesterol bom, tem que estar adequado, né? Mas assim, nossa ideia é justamente trabalhar questões muito próprias aí da história, da própria maçonaria, mas também trazer algumas coisas que são importantes esclarecer. Uma das coisas que a gente vê e que nos prejudica e preocupa muito é a informação deturpada demasiada, como acontece muitas vezes na rede social. As pessoas usando a maçonaria em prol de proveito próprio, às vezes até de espoliação, com estelionato, né? Fazendo pessoas se sentirem, entre aspas, iniciadas, cobrando valores, depósitos, PIX, coisas que realmente não são reais para aquela plataforma acontecer, e difundindo uma filosofia que não é a que condiz com os reais preceitos da fraternidade. Mas, por outro lado, existem ordens paramaçônicas, né, que eu acho que é importante esclarecer, que justamente privilegiam, né, a oportunidade do convívio dos preceitos maçônicos, por exemplo, as mulheres, né, que não fazem parte da maçonaria, né, uma entidade paramaçônica, que são as filhas de Jó. Filhas de Jó. Né? Consegue nos falar alguma coisa? Sempre chamando a atenção que via internet tu não vai se filiar a alguma loja maçônica via internet. Tu necessariamente tem que ser convidado por um irmão pessoalmente. Ele vai te encontrar, olha, e aí a partir de então da conversa é que se vai dar encaminhamento à documentação para o futuro maçom. Acontece muitos caras ali, tu quer ser maçom, não sei o que, tem barbaridades sobre a maçonaria na internet, né? E muitas vezes essa questão toda dessa tramitação é um estudo investigativo necessário, porque o nome desse candidato circula no Brasil inteiro. É verdade. Né? E isso não é uma coisa que a pessoa diz assim, é instantâneo, né? Faz um cadastrinho pela internet e vira maçom. Não. Demora às vezes 2 a 3 meses até toda a documentação e toda a tramitação ser desenrolada, até o início do batismo, né? Eita, demora mais às vezes. E mais os trâmites internos da própria loja também, com sindicatos. A gente esteve atrapalhado com esses eventos aí e ficou absolutamente perdido. Então você que tem curiosidade ou que alguma vez foi convidado, procure sempre
se colocar ao lado, peça informação de algum irmão maçom reconhecido, ativo, para poder lhe dar uma informação coerente, consciente, correta, para você não cair numa nós até tivemos furada, né? Nós até tivemos um caso de um rapaz, acho que faz uns 2 anos atrás, que entrou em contato com a gente, perguntando, né, se ele estava certo para entrar na maçonaria ou não. E aí quando a gente começou a conversar com ele, ele falou que tinha entrado via internet, tinha pago taxas, mas infelizmente, né, tudo não passou de um golpe. No final ele entendeu, mas a gente fica com aquele sentimento ruim. A gente fica com um sentimento de culpa, ainda a gente que não acaba tenha, sendo né? culpado por esse tipo de ação. E eu agora vou aproveitar. Agora realmente eu fiquei preocupado com isso. E eu vou falar uma coisa que é o nome do programa. Vamos falar um mistério e um segredo. O primeiro mistério, o primeiro segredo. O maçom consegue saber quem é maçom e quem não é. E fundamentalmente, se está ativo ou não. Tem algumas coisinhas, né, que nós não vamos dizer naturalmente, mas que fazem parte de toda a identificação. Porque o maçom, seja aqui no Vale do Caí, Montenegro, se identifica através de simbologias, sinais, palavras e coisas, e fora do país também, né? Existe toda essa... Mas até o próprio mas faz sinais, faz palavras. Isso é que nem o exército, né? O cara entrou lá, qual é a palavra da ordem, a palavra da noite, né? Se o cara não... A senha. E a contrassenha, tal. Se não leva chumbo. Se não leva chumbo, é mais ou menos assim. O nosso leva espada. Só leva espada. Coisa pouca. Mas então, assim, existem essas ordens parasmaçônicas, né? Por exemplo, assim, Ordem de Molay, as Filhas de Jó, né? Como é que tem aquela Rosa Cruz, né? Estrela do Oriente Estrela também, do Oriente, né? São ordens paramaçônicas, não são maçônicas, mas que trabalham filosofia de uma forma muito própria, né? De conceitos que às vezes intercambiam com os da maçonaria e que de certa forma muitas vezes até já dizer, bom, se a pessoa consegue ter prazer e gostar daquilo, de repente um potencial candidato até já ter uma filosofia para poder vir para a maçonaria. Os filhos de Jó são mulheres. São mulheres. E os demolês são filhos de maçom que ainda não têm idade para ser maçom? Algo mais ou menos assim, onde digamos, os maçons dão uma linha, uma diretriz, reúnem eles também, para que vão já desde pequenos, né? Aprendendo, instruindo e dá uma orientação. Como eu acho que se tem muitas coisas hoje, muitas entidades fazem, cada uma dentro da sua parte. Nós temos as nossas, as filhas de Jó, os Demolei, né? Os Demolei, né? Então, e é muito bonito, eles têm os rituais lindos da gente ver. Para já desde menino a gente ver como ver quem é e ver se tem condições de seguir a vida de maçom e ser iniciado como tal. Né? A gente não tem esses dois. Aqui em Montenegro não tem, mas acho que é Novo Hamburgo, São Leopoldo. Acho que Novo Hamburgo e São Leopoldo tem, né? Pode ser, não sabia. Eu não saberia dizer se Novo Hamburgo tem, até porque tinha um mano nosso que tinha a filha dele lá, que era uma das filhas de Jó, já não está mais no Brasil, até já saiu a menina. Hoje a moça já foi mãe agora esses dias. E em São Leopoldo ele tinha também, né? Eles faziam. Muito bacana isso, é muito bacana a história. E já dando uma palhinha dos nossos programas, vocês vão ter a oportunidade um dia ter nessa mesa aqui 2 membros de uma dessas ordens que a gente já está trabalhando o convite, já não estamos conseguindo, a questão do encaixe da data, mas vão vir aqui ao vivo durante um programa para falar a respeito disso, esclarecer, né, essas curiosidades todas, né, que todos nós temos, né, dessas coisas maravilhosas que são, né, que é a sagração do grande arquiteto e o rejuvenescimento da personalidade, da ética, da moral de cada um de nós, né? Mas nem tudo também só... O rejuvenescimento da maçonaria. Nem tudo também só estudo também, né? E existe uma turma que faz maçonaria de verdade, andando de moto. É verdade? A gente tem uma turma boa, que anda de moto. E dizer, tem aí alguns irmãos aí meio faceiros sobre rodas, né? Sobre 2 rodas que... Um grupo, aliás, do qual esse que vos fala participa, né?
que é os bodes do asfalto, onde tu tem que ter maçom, tem que ser maçom para estar participando dos bodes do asfalto. Sim, inclusive tem todo um processo também, da mesma forma que maçom, de ser, digamos assim, sindicado, né? Para que conste apenas, eles vão lá nas motos Harley, as grandes motos. Eu tenho uma motinha lá, uma motoneta, e tô lá junto com os caras. Eu vou de Harley e eu vou atrás, não tem essa. Mas o que é importante, esse grupo conhecido aí já, que volta e meia, podem alguém das pessoas aqui que nos assistem terem cruzados pelas rodovias do estado do Brasil, são mais de 14 mil motoqueiros, né? Todos maçons, literalmente ativos e com sua, digamos assim, a sua devassa pessoal para poderem serem aceitos. Já tem na Argentina, no Uruguai. Porque imagina tu tá lá com a tua jaqueta de bodes do asfalto, ser um maçom e fazer uma contravenção no trânsito. Eita, vai preso. Não pega bem, né? Já vai para a cadeirinha de pensar, né? Vai preso, não tem jeito. E nós vamos trazer dois irmãos que fazem parte desta fraternidade também, né? Que não é maçonaria, mas é de membros da maçonaria, para falar, porque fazem muitas ações sociais de solidariedade, né? É quase uma ordem paramaçônica. É quase uma ordem paramaçônica. É uma ordem paramaçônica, né? Eu acredito que por definição é. Que literalmente fazem uma loja móvel, né? É verdade. Quando a coisa pega preço que não entra nem em carro nem em jipe, vai às motos daí, né? Só partindo pelo caminho. Falou em jipe, cutucou a turma do lado de lá, né? Então tem uma turma de jipeiros que também é maçom. Sim. E que gostam de se reunir ao relento aí perto de Tavares, às vezes. Né? Essa sessão ainda não fui convidado, mas quem sabe ainda um dia, né? Mas eu vou de helicóptero, tá? Porque andar... eu tenho um jipe, só que o meu jipe não sei se aguenta aí até lá, mas a gente tenta, vai arrumando pelo caminho. Olha aí, Edson, o Mano Brown aí também, ó, já tem candidato aqui para poder já tem uma indicação. criar a turma do jipeiro, mas assim, ó, sem cabo de guerra, não queremos puxar ninguém. Eita. Mas que coisa maravilhosa, né? Tu vê que de assuntos das coisas, as pessoas, mesmo em cima de um cerne principal, a maçonaria, começam a ter essas fragmentações, as pessoas se identificam. Ontem eu tive uma atividade, a minha filha faz hipismo, né? Sim. E até ontem teve uma competição da Liga do Vale dos Sinos, foi lá em Viamão, lá na Transição em Porto Alegre, e já tem de convívio lá um dos irmãos lá, que também tem a filha que participa. Ficamos conversando durante o evento. E ele é um militar reformado da FAB, e ele me contando que tem uma loja maçônica em São Paulo, né? Não me disse como é que é, não sei o que, de Congonhas, que é só de pilotos de avião e ex-pilotos da FAB. Era uma loja maçônica com o conceito de serem só pilotos. Tu imagina o que não sai disso, que é uma loja grande, que demanda com bastante influência. Para tu ver que as pessoas mesmo assim conseguem criar suas afinidades, mas sempre com o cerne fundamental que é a maçonaria. Muito né? bacana. E a própria maçonaria acaba unindo esses irmãos, né? Ainda mais nesses conceitos, então, que nem o pessoal dos bodes, o pessoal do Jeep, os pilotos, a maçonaria acaba unindo de uma forma tal que a gente, que nem tu falou, muitas vezes acabam se reconhecendo e já puxa aquela amizade, já começam a se encontrar mais e daqui a pouco já estão formando um grupo específico através da irmandade, através da maçonaria. Eu não vou contar, eu não vou contar porque eu não posso contar todos os segredos, todos os mistérios aqui. Mas tem uma loja em Porto Alegre, tá, que tem 5 a 6 médicos dentro do seu corpo, quer dizer, abre uma loja praticamente só de médico. Eu não vou dizer o nome, tá, Edson, mas assim, é a Maestro Gomes, tá, aquela, tá. E assim como tem também Mas o importante, eu acho deixa eu só terminar aqui também, tem um dos SAMUs estaduais aí, que praticamente, assim, eu acho que se não a totalidade, a grande maioria dos médicos do SAMU de Canoas, nós somos. Olha só. Né? Com alguns funcionários lá, realmente dá para abrir uma loja. Dá para abrir uma loja. Né? Então tu vê que a sociedade ela vai se interagindo e a maçonaria sempre sendo esse elo de ligação. O importante, eu acho que dentro desse aspecto das entidades paramaçônicas aí e dos próprios irmãos maçons, é que sempre que a gente consegue identificar ou precisa de alguma coisa, no caso aí das nossas enchentes, a gente trocava informações, doações e coisas que vinham, a gente
dentro do possível, contatava com o irmão maçom, porque tu tinha certeza da boa aplicação ou do encaminhamento certo de determinadas coisas. Houveram muitos desvios, coisa a gente sabe aí, né? E aí vem o rapaz da plaquinha de novo. Pra quem não vê, tem um rapaz daqui que passa aqui com as plaquinhas de 5 minutos. É, que tá terminando. O bom é que ele não faz cara feia com a gente, né? Mas isso... Passa rápido, né? Acho que esse segundo bloco tá menor, né? E dizer, tá eu acho que tá pouquinho menor. mais curto. Ou a gente falou demais assim, O divergiu muito, né? Perdeu o assunto. Mas, retomando, é importante isso, a gente liga para um irmão maçom. Os jipeiros maçons de Canoas, de Porto Alegre, se juntaram, onde não entrava nem carro, nem ônibus, nem nada lá, eles iam lá levar mantimentos com os jipes. Acabamos com os jipes todos. muitas vezes onde só entrava jipe mesmo, né? Jipe e barco, né? Meu jipe até hoje não se apianou direito ainda, eu estou tentando arrumar ele. Mas é muito bacana, porque não vai outra gente, vai com o jipe lá, ajuda, principalmente consegue ir para ajudar alguém. Então a gente muitas vezes tem um gosto de ter o jipe, fazer pagode, andar nos trilhos e tal. Mas em caso de emergência ou de necessidade, né, então já se forma uma associação. E essa é uma questão muito própria do maçom, né? A forma de servir, de ser solidário. Ele não requer muitas vezes nem o muito obrigado, né? Ele faz por disposição. É verdade. Né? O que para uma pessoa comum seria objeto de gratidão e agradecimento, para o maçom é um mero exercício do dever, servir e ser solidário, fundamentalmente aos irmãos, né? Então acho que esse é o grande modelo. O maçom se sente satisfeito, correspondido quando faz o ato, não precisa do agradecimento, não é verdade? Não há necessidade. É aquela coisa, né? A gente tem que estar lá, necessita de ajuda, estamos lá, estamos participando, né? Que nem o Mariotti falou ali, a questão das enchentes, tem que ir. Vamos ir, tem que ajudar, vamos lá, não. Às vezes não é aquela pensar muito ou querer talvez ajudar. Vamos ajudar só uma coisa. Pensar, né? Vamos. Não, vamos. O cara não franze nem uma franja, assim, a sobrancelha, né? Missão dada, missão cumprida. E vai de livre e espontânea vontade com bastante disposição, né? E aí os próprios irmãos envolvidos também, todo mundo acaba um animando o outro, um ajudando o outro. É uma irmandade, a gente vai tudo junto, né? Então já é aquela coisa que vai ao natural, né? Não tem muito, a gente não pensa muito, se tem que fazer, vamos fazer. Que coisa maravilhosa isso. Mas estamos chegando próximo ao final do nosso programa, né? Na nossa segunda-feira hoje, né? Mais uma vez aqui com o nosso programa Maçonaria, Mitos e Mistérios. Pedindo agora para os nossos convidados, já praticamente, né, subâncoras quase praticamente, né, façam as suas considerações finais, as suas despedidas aí, né, queridos irmãos. Então, agradeço novamente o convite. Nem sempre a gente consegue estar aqui toda segunda, mas é um prazer enorme estar na companhia de vocês, batendo um papo descontraído, né, e falar do que a gente gosta. E mandar um abraço a todos, mas um beijo especial para minha esposa e para minha cunhada. Está acompanhando, né? Exato, e a minha pequena também, que estão em casa nos assistindo. Isso é importante mesmo. Irmão Mariotti. Agradecer a todos pela audiência, espero não ter chateado vocês demais, a gente tenta o possível, tenta transmitir algum conhecimento. Um especial abraço aos amigos aqui, e principalmente os que estão online aqui nos mandando algumas mensagens. E um beijão para a esposa que está em casa também nos assistindo lá. E mais uma vez chegamos ao fim da nossa segunda-feira do nosso programa Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades, TVMão HD Canal 6, agradecendo a oportunidade de entrarmos dentro do seu lar, falarmos de maçonaria e levar as boas energias e toda a nossa potencial satisfação de estarmos aqui, esclarecendo no convívio fraterno dos irmãos, que estão sempre convidados. E mais uma vez, uma boa noite e uma excelente semana, que o grande arquiteto do universo nos proteja e nos guie. Fiquem em paz, que Deus vos acompanhe. Que assim seja. Que assim seja.